Olá pessoal, professor Gleberson Riff, em época de vírus chinês, então as nossas aulas estão via EAD. Resolvi gravar aqui, é o mesmo conteúdo que vocês têm lá no Rava, algumas explicações para ajudá-los. Então essa primeira aula é bem simplesinha, é mais para vocês acompanhar, mais para vocês ir se habituando a usar a plataforma. Tranquilo? Vamos lá. A primeira coisa, então, a gente tem que entender que a anatomia e fisiologia têm como objetivo o estudo do corpo humano. A anatomia e físio são. O objetivo delas é estudar o corpo humano, obviamente, são focado em partes diferentes. Quando a anatomia ela está focada na parte, então a anatomia está dividindo, ela está seccionando, ela está cortando pequenas partes do corpo e dividindo. Eu sempre brinco que é um mapa. A anatomia ela está colocando aquilo no mapa, ela coloca, divide e coloca o nome. Então ela é mais macroscópica, porque ela vai dividir por parte, né? Então ela pegando partes e ela está focando em partes. Já a fisiologia guarda o F de função. Ó. Ela está focada na função, no funcionamento. Eu quero saber como isso funciona. Como é que está funcionando este corpo? Então ela está preocupada como um funcionamento, como que aquela parte anatômica, como é que aquilo ali desenrola, como é que aquilo está acontecendo, como é que está funcionando o corpo humano. Então, para essas duas definições temos aqui. Anatomia, então, vem da palavra grega que significa cortar. Então, tu sempre pensa em partes. Tu pega a anatomia e tu tá cortando várias partes. Tu cortou, cortou, cortou e foi dividindo, foi separando, 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 e cada parte tu botou um nome, tu botou uma especificação e tu veio. Então, cortar sem destruir. Cortar sem destruir os elementos compostos em uma portuguesa equivalente à dissecação. Então, a anatomia fala muito em dissecar. Ela vai dissecar o corpo, ela vai classificar, ela vai pegar pequenas partes, ela vem dividindo, dividindo, dividindo. A anatomia estuda morfologia. Então, a primeira anatomia que vocês tiveram é a anatomia morfológica. Então, vocês aí tiveram a anatomia morfológica. Na anatomia morfológica, está colocando partes, está colocando dividindo e está colocando nome. Eu sempre falo para meus alunos que é a parte da anatomia que eu nunca gostei muito. Não gosto muito porque eu não vi a função. Eu vi que colocava, dividia, 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 dividia e dava nome, dividia e dava nome. Tá, beleza. Aprendemos o nome, agora a gente vai entender por que funciona. Então, estrutura de seres vivos ou órgãos, sistemas, né? Quanto sua localização, tamanho, consideração, anormal, tá? Então, vem dividindo. Olha, esse corpo, e aí lá considerando normal. O normal diz, olha, a maioria das pessoas tem, então esse aqui é normal. Isso aqui é uma variação anatômica, porque alguns têm. Isso aqui é uma variação de sexo, isso é uma variação, então, quando falar de variação, sempre pensa, né? O normal a gente considera que a maioria tem e as relações com as estruturas vizinhas. Então, como é que isso se comporta com as estruturas vizinhas? Então, aqui tem a anatomia da piriguete. Tu olha ali e diz, é uma piriguete. Por quê? Porque tem isso daí, tem várias características, e aí tu começa a dizer, ó, tem características que considera, e a partir dessas características aqui, tu está considerando que é uma piriguete. Isso aqui é só um exemplo esdrúxulo, né, para vocês entenderem que tu está colocando várias formas para dizer, olha, ela tem várias características que configuram ela. Anatomia do emo. Então tem, tu olha, olha, tem várias características que está caracterizando a franjinha caindo sobre os olhos, marca. Tá por quê? É uma característica anatômica. Então isso aqui é um exemplo bem esdrúxulo para dizer que uma característica anatômica, ela muitas vezes ela vai caracterizar aquilo ali. Por que a gente olha e diz que é? Porque a gente viu partes. E quando a gente olha o corpo humano, a gente ainda vai dizendo, olha, aqui é o esqueleto axial, porque eu olho e caracterizo ali. Então, essa primeira questão da morfo é botar nome. A escápula é escápula, o húmero é o húmero, a clavícula é clavícula, o externo é externo, a escápula aqui é... Então, tu botou nome e localização. Depois tu vai trabalhar lá mais com as divisões, vai trabalhar com mais outros fatores, mas primeiro tu tá colocando nome, simplesmente. Se é músculo, olha, é nome de músculo. É o deltoide, o bíceps braquial é o bíceps braquial. O reto o vasto lateral é o vasto lateral. Então, tu está classificando com nome. Então, esse pensa em morfo. Mas quando eu penso em físio, aí começa a ficar mais interessante, que é que a gente vai entrar. Físio, eu estou falando da natureza. Função, funcionamento. Lembra que eu falei que fisiologia, tu tem que estudar a função.
como é que funciona esse órgão. Ah, tá, então isso daqui que é a parte interessante para mim. Eu estou pegando a função. Como é que é o funcionamento do rim? Ah, é assim. E logos estudo. Então a fisiologia vai estudar a função e o funcionamento das estruturas, que é muito mais interessante. Estuda o funcionamento do organismo, explicando os processos físicos, químicos, biológicos responsáveis pelo desenvolvimento natural do organismo. Então, a primeira coisa que a gente tem isso aqui é o funcionamento normal. Como é que o organismo funciona? É o que a gente vai ver. Ele funciona da seguinte forma, então é assim que a gente vai estudar. Quando a gente estuda por função, a gente acaba dividindo por aqui sistema vascular. Então é um sistema vascular. Sistema sanguíneo, sistema nervoso central, periférico, sistema visual, vamos dizer, a visão, como é que funciona, sistema muscular, sistema cardíaco. Então tu pegou por várias funções e tu está classificando. Antes era só tu decorar o nome do órgão, agora tu entender como é que ele está funcionando e como é que ele está se relacionando. Além dessas duas áreas, temos ainda a anatomia microscópica. Então tu pode pegar a anatomia e olhar no microscópio. Olha, eu posso dividir mais ainda, que vai se dividir e a gente vai chamar de citologia. Cito vem de célula, então guarda isso. Célula, eu estudo as células, seus componentes, as interações com essas, né, que tem como objetivo meio, bem como diferentes tipos celulares. E aí dentro da citologia, dentro daquela célula, você vai ver que tem tipos diferentes de células, que aí a gente vai classificar também no nosso organismo. E aí tu vai olhar na tua célula, tu vai dizer, olha, tem um monte de estrutura lá dentro que a gente vai chamar quase, entre aspas, uma anatomia da célula. Complexo de Golgi, somos membranas, citoplasma, retículo, núcleo. Então são várias formas dentro da própria célula. Já a histologia estuda células semelhantes que se agrupam. Lembra que a gente falou que são células semelhantes? Então as células que são semelhantes se agrupam, elas formam um tecido. Esse tecido no nosso corpo tem vamos dizer, uma característica, um componente, que tem como tecido um arranjo desse sistema. Então, aquele conjunto de células com a mesma característica a gente vai chamar de tecido. Então, se eu falo do tecido adiposo, são um conjunto de células adiposas que formam um conjunto de células. Se eu falo de um tecido conjuntivo frouxo, eu estou falando de um conjunto de células conjuntivas que formam essas células. E cada uma tem a sua característica. Para que isso? Para a gente chegar na patologia. Eu sempre digo que a patologia é o objetivo final. Mas para chegar na patologia, tem que ter entendido a fisiologia, tem que ter entendido a anatomia. A anatomia primeiro, né? A anatomia, morfo, a fisiologia. Aí, quando tu entende o funcionamento normal, tu vai entender o funcionamento da patologia. Eu vou servir um chimarrão, porque eu sou filho de Deus também. E não vou gravar esse vídeo o tempo todo aqui falando, que já está com a boca seca. Então, é um ramo qual utiliza esses conhecimentos funcionamento normal. Então a gente pega lá, se a gente entende primeiro o funcionamento normal, entendendo o funcionamento normal do corpo para detectar alterações. Se eu entendo como é que funciona normalmente, quando eu ver uma alteração, eu vou entender a alteração. No âmbito celular, então pode ser uma alteração na célula lá, a gente pode falar lá de uma troca lá, de um